dissipou todos os seus bens, vivendo dissolutamente. Depois de ter consumido tudo, sobreveio àquele país uma grande fome, e ele começou a passar necessidade. Então ele foi e se agregou a um dos cidadãos daquela terra, e este o mandou para os seus campos a guardar porcos. E ali desejava ele fartar-se das alfarrobas que os porcos comiam, mas ninguém lhe dava nada. Então, caindo em si, disse: quantos trabalhadores do meu pai têm pão com fartura, e eu aqui morro de fome? Levantar-me-ei e irei ter com meu pai, e lhe direi: pai, pequei contra o céu e diante de ti, já não sou digno de ser chamado teu filho, trata-me como a um dos teus trabalhadores. Levantando-se, foi para o seu pai, e vinha ele longe quando o pai o avistou, e compadecido dele, correndo, o abraçou e o beijou. E o filho lhe disse: pai, pequei contra o céu e diante de ti, já não sou digno de ser chamado teu filho. O pai, porém, disse aos seus servos: trazei depressa a melhor roupa, vesti-lhe, põe-lhe um anel no dedo e sandálias nos pés. Trazei também e matai o novilho cevado, comamos e regozijemo-nos. O pai fez uma festa com a volta daquele filho. Quantas lições interessantes! Existem várias maneiras de se interpretar esse texto. Existe a maneira espiritual, né? O pai ali representa Deus, o filho aquele que se distancia de Deus. Existem muitas maneiras de se interpretar. Eu quero trazer para um âmbito bem natural esse texto, porque eu recebo tremendas lições olhando essa família de uma maneira natural também. Aonde está a figura feminina desse texto? Cadê a mãe? Sempre quando olho esse texto eu vejo naturalmente um pai com problemas de relacionamento com os filhos. O filho mais velho também tinha problemas ali. O filho mais novo estava ali e, logicamente, ele não ele não prestou atenção no pai, não é? Ele praticamente disse: não posso esperar você morrer para eu ter a minha parte da herança. Me dá a minha parte da herança que eu preciso ir embora. Foi isso que o filho disse ao pai. E eu fico pensando: onde está a figura feminina? É isso que eu quero chamar a atenção para você, mãe. Parece que nesse relacionamento natural ali, familiar, faltava a liga da afetividade. E a liga da afetividade nas famílias, no geral, quem dá é a figura da mãe. Essa é a importância da mãe numa família. Existem pais muito afetivos. O que é afetividade? Eu quero perguntar para você. A afetividade é exatamente o doce, não é? É aquele negócio doce da conversa, da pessoa que sabe conversar, que sabe entender. A afetividade é pele também, é beijo, é abraço. É chegar naquela criança, abaixar-se para conversar com a criança no nível dos olhos da criança. É sentar no chão para brincar com a criança. É deixar a criança pentear o seu cabelo, mamãe, e faz uma bagunça no seu cabelo, dá um nó aqui no seu cabelo. Mas depois você vai lá e penteia diante do espelho. É quando o adolescente, não é? Está naquela fase em que nem ele mesmo se conhece, em que ele está buscando a sua própria identidade, é a mãe tentar compreender e tentar ajudar. É lógico que essa liga de afetividade não é responsabilidade apenas da mãe. O pai na família é muito importante e ajuda o outro nessa responsabilidade. Eu penso que isso é o que Deus planejou. Quando a mãe está com uma dificuldade maior de relacionamento com o filho ou com a filha, na adolescência, na juventude, um pai sábio, segundo a palavra de Deus, ajuda a mulher a entender o filho. Ajuda o filho a entender a mãe. Olha, não faz isso com a sua mãe está se esforçando. Uma mãe sábia
quando percebe os problemas de relacionamento entre pai e filha, entre pai e filho, ela vai com sabedoria tentar intervir ali, tentar falar ao coração do esposo em relação ao filho, tentar falar ao coração do filho em relação ao esposo. Uma vez eu conversando com uma jovem e ela me trouxe muitas reclamações do pai, não é? Meu pai não me entende, meu pai isso, meu pai aquilo e tal, e trouxe muitas reclamações e ela dentro do momento dela, da maturidade dela, da maneira como ela estava enxergando, ela tinha razão. Mas eu pude falar ao coração daquela jovem, falei para ela o seguinte: mas é claro que seu pai tem dificuldade de te entender. Seu pai nunca foi uma moça, ele já foi uma moça? Que isso, bispo? Pois é, seu pai nunca foi uma moça. Outra coisa, seu pai já teve uma moça na casa dele antes de você? Não, eu sou a primeira filha. Então é claro que o seu pai tem dificuldade de te entender. Ele também está aprendendo a te entender. Você precisa ensinar o seu pai a te entender. Então nós, mães, precisamos ter esta sabedoria. Outro dia eu falei com uma jovem também que estava para se casar e a mãe dela muito ansiosa, né, com o casamento do filho, porque casamento de filho traz ansiedade e a mãe não estava sabendo lidar muito com a ansiedade. E eu pude falar a mesma coisa para aquela jovem. Falei, olha, do jeito que para você está sendo estressante esse momento de estar organizando o seu casamento, para sua mãe também. Ela nunca casou nenhum filho, é a primeira filha que ela está casando. Então tem paciência com a sua mãe. Estas coisas é que eu chamo de liga de afetividade. E vamos continuar na história desse filho pródigo. Eu quero te perguntar, queria que você pensasse um pouquinho, o que aquele rapaz não aprendeu dentro de casa? O que aquele rapaz saiu sem aprender? Vamos pensar um pouquinho na história dele. Não parece que ele saiu de casa totalmente imaturo? Em primeiro lugar, aquele rapaz não tinha aprendido ainda a responsabilidade com relação a dinheiro. Isso é coisa que nós ensinamos para os nossos filhos dentro de casa, desde pequenininho. Ter responsabilidade com o dinheiro, ter responsabilidade com os brinquedinhos, ter responsabilidade com o material escolar, ter responsabilidade com aquilo que está dentro de casa. É por isso que é importante, às vezes, dar a mesada, não é? E ensinar a criança já a administrar o dinheiro bem desde cedo. Aquele jovem não tinha responsabilidade nenhuma com o dinheiro, ele recebeu herança, recebeu dinheiro fácil, se embrenhou na vida e do jeito que veio foi embora. Ele não aprendeu a responsabilidade dentro de casa. 2, aquele jovem não aprendeu a selecionar amizades. É coisa que os nossos filhos têm que aprender dentro de casa. Escuta, mamãe, não é porque está lá, e me perdoem, eu estou aqui correndo o risco de ser mal interpretada, mas vou falar. Não é porque está lá dentro da igreja que é boa amizade para o seu filho. Não é porque é o vizinho que cresceu do lado que é boa amizade para o seu filho. Enquanto os nossos filhos são pequenos, estão em idade escolar, até na adolescência, nós temos a obrigação de selecionar a amizade dos nossos filhos. E não precisa sair correndo falando mal do ciclano, falando mal do vizinho, do irmão. Não precisa fazer isso, não. Basta você se posicionar com firmeza. Querido, você não vai dormir na casa daquela coleguinha. Querida, você não vai dormir na casa daquela coleguinha. Ah, mas fulano vai, eu gosto, eu quero. Não, mas a mamãe acha que você não deve ir, ponto final.